Fala galerinha do YouTube, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Então, resolvi fazer, pessoal, esse passo a passo aí, porque é um corte que realmente eu faço e faço de forma bem diferente. Veja só, vou fazer um degradê aí, tá? Um low fade, certo? A partir do pente 3, 1 e 0, tá bom? É isso aí, pente 3, 1 e 0, tá certo? Então, para mim, estou vendo o rosto do cliente pelo espelho, né? Eu vou deixar um volume nessa aresta para dar um formato mais quadrado, tá bom? No rosto do cliente. Então, estou utilizando a KMK 53S, tá certo? Poderia ser outra máquina, poderia, como eu vou utilizar também, tá bom? Estou fazendo só a limpeza com o pente 3. Perceba que eu vou colocando o pente ali. O pente ele já vai fazendo tipo uma leve camada, tá certo? Do 3 para essa aresta. E faço a parte traseira desenhando como se fosse um V para preservar aquela coroa, tá certo? Então utilizo o pente 3, tá? Preservando essa coroa, tá? Deixei a câmera de longe assim para vocês aí observar e entender bem, tá certo? Então a partir daí, tá? Vou utilizar o pente 1, tá? Vou fazer a marcação com o pente 1 e vou deixar ali mais ou menos, certo? Um dedo a um dedo e meio separado da aresta, tá certo? Então, para vocês que não entendem, por que deixar um dedo ou um dedo e meio? Porque ele fica, pessoal, veja só, porque ele fica ali bem posicionado para mim fazer um movimento reto, tá certo? Vou fazer um movimento reto a partir do pente 1 alto, certo? Com o pente 1 alto, eu já vou fazer, tá? Essa conexão do 1 para o 3, tá bom? Só que como essa daí é uma máquina, né? Com lâmina fade, e essa daqui também a máquina com posição com uma posição mais diferente, eu prefiro usar essa, tá? Então vou fazer um movimento reto, tá? E vou tendo certeza que eu não vou chegar até a aresta, tá? Porque ele tá fazendo várias camadas, ele tá fazendo vários, tá? Vamos dizer assim, contrastes, desde o 1, vamos dizer, passando pelo 1, 2 e 3 ali, chegando no 3, tá bom? Então perceba ali que a partir do pente 1 alto, eu já estou fazendo aquele disfarce, tá? Deixa eu mudar um pouco aqui, você já vê aí, ó. Então o lado de lá, pessoal, praticamente eu fiz quase todo, tá? O importante aqui é mostrar, ó, a partir do pente 1 e começo a fazer o movimento reto. Perceba que a máquina ela faz como se fosse uma decolagem, tá certo? Então apoio a máquina e vou subindo sem apertar. Então precisei dar um toquezinho, tá? Para tirar aquela marcação mais pesada que a outra máquina tinha deixado, tá certo? Então perceba aí, pessoal, ó. Deixa eu mudar a posição aqui para favorecer, tá? Porque fica um pouco complicado a gente gravar quando às vezes a gente está numa posição desfavorável, tá? Mas com o pente 1 na alta, eu vou mesclando aquela região ali. E perceba que ele já deu um contraste, tá certo? Então já tô dando sentido àquele Vzinho ali, ó. Então, perceba aí, ó, que eu já venho com a K50, a i32S, máquina de acabamento, já marcando aquele pezinho, tá? Aquele perfil ali do pezinho. Então, perceba ali que ele já ficou bem em destaque. Já ficou bem escurinho, né? Então, a partir daí, pessoal, vou trabalhar com a zero alta, certo? Vou trabalhar com a zero alta, já fazendo o movimento C curto, certo? Em alguma região ele reto.
tá? A gente vai fazendo isso aí com muito cuidado, certo? Pra gente não fazer uma nova marca, certo? Veja que eu trabalho ela com alguns dentezinhos, tá? Pra gente deixar esse disfarce mais aparente, né? Sem ficar com muita marca. Então coloquei na intermediária e venho fazendo o movimento também, ó. Só, certo? Para fazer, pessoal, vamos dizer assim, um low fade, né? Deixar aquele degradê bem no pezinho para sumir aquele pezinho, mas o zero ficar bem lá embaixo, certo? A intenção mesmo, ó, a zero, tá? A intenção mesmo é sumir com esse pezinho. Então perceba aí que eu venho contornando, tá? E deixando só aquele espaçozinho de zero, tá? Na qual eu já vou fazer com a máquina de acabamento. Então perceba que eu trabalhei sem marcações, tá certo? E aí já vem com a zero alta, só fazendo, tá? O ajuste de onde ficou um pontinho ou outro, tá? E perceba que, ó, o degradê aí já apareceu. Por mais baixinho e mais natural que seja, pessoal, mas o degradê já surgiu, tá certo? Então perceba que eu estou fazendo todo o degradê no sentido em V, tá? Que é o formato ali que foi preservado a coroa do cliente. Então já peguei a máquina de acabamento, certo? Raspei um dedinho ali, já venho tirando também, né? Aquele pezinho de cabelo ali, né? Afinal o cliente queria até que fosse na 0,5, pessoal. Mas para mim fazer o que eu tava, né, com intenção de fazer, eu passei assim dando um deslize só para passar essa aula top para vocês, tá? Porque na verdade o cliente queria mostrar o pezinho, mas acabei dando esse presente para ele, né? O corte ainda ficou mais top ainda. Então passei a 1, pessoal, na barba. Já vou disfarçando na alta, na média e na baixa, certo? 0. Então perceba que eu já vou ajeitando ali aquela parte onde tinha ficado a máquina de acabamento. Então foca, galera, que aí eu vou mostrar todos os mínimos detalhes para vocês, certo? Então passando o pente 3 na barba do cliente, certo? Já para tirar aqueles bolo, tá certo? Ficar mais rentezinho, né? Perceba que é uma barba um pouco rala, né? Mas, né, a gente passa o pente 3 só para dar, certo? Aquela tirada naquele bolo de cabelo, né? Que acaba ficando, vamos dizer assim, aparentemente feio, né? Então já faço essa limpeza aí, pessoal, certo? Para alguns clientes aí eu passo, certo? Como a barba dele é bem fininha, tem um negócio de 2, 3 minutos eu faço aí, eu dou esse brinde para ele, tá? Mas que em breve aí todo serviçozinho já será cobrado, né? Nem que seja um valorzinho, pessoal, pequeno, mas se deve cobrar, tá? Então perceba que eu passei o pente 2, agora eu vou passar o pente 1,5 na alta, certo? Para apagar mais e nela na baixa, para apagar aquele peso que estava ali na conexão do cabelo e a barba. Então já venho ali com a i32S, tá? A máquina da Kemei, já dando forma àquela barba, certo? Peço para o cliente levantar o rosto, já venho alinhando aquela parte de baixo. Então a gente faz, pessoal, tudo com muito amor, certo? Com muito amor, com muito carinho, tá? Não pensando apenas só em dinheiro, tá? Porque o dinheiro é a consequência dos nossos trabalhos, né? Então perceba aí que eu já vim fazendo o pezinho, tá? Mas falando aqui para vocês que é a consequência, cara, do nosso trabalho, né? O dinheiro, mas devemos apresentar sempre o melhor trabalho, independentemente se seja uma barba, um pezinho, um cabelo, tá? E outra, percebe aí que estamos que nem bicho. O meu cabelo, do meu irmão, estamos que nem bicho, pessoal, porque
estamos atendendo a galera e não está sobrando tempo pra gente, tá? Aí quando chega no final do expediente, a gente fica com preguiça, certo? Mas logo logo aí vamos fazer um videozinho, eu cortando o cabelo dele, ele cortando o meu, tá? Então veja só, galera. Então já tô dando um acabamento ali no pezinho, certo? Aproveitando também já, passando a navalha nos poucos pelos, né? Que eu chamo resto de barba, né? Resto de barba aí do cliente. E já faço, tá? No sentido oposto, que é para dar mais vida a esse pezinho e vir durar mais também, tá certo? E já venho fazendo a limpeza ali daquele pezinho, tá? Para dar aquela apagada, né? Apagar aquele pé, que é a proposta, tá? Então vê lá o 3D, pessoal, né? Nem degradê, o 3D que foi feito no cliente do meu irmão lá, ó. Bem natural, tá certo? É Estúdio GG, né? Gutinho e Gessinho aí, né? A gente, graças a Deus, trabalha com a mesma qualidade, certo? Do serviço. Então, pessoal, esse cabelo aí eu poderia vir a fazer o clip over combi, tá? Que era encaixar esse volume com a máquina e o pente, certo? Mas de antemão eu estou mostrando aí através da desfiadeira, tá certo? Então vou trabalhando com o pente reto, olha só, encaixa o pente e ele sobe reto, tá bom? Essa forma de trabalhar, pessoal, eu acredito que seja uma forma própria, tá? De cortar o cabelo e a tesoura meio de banda, tá? Como se fosse batendo mesmo na tesoura, pessoal. A gente bate realmente na tesoura, no pente, tá? Com a tesoura, certo? É um tipo de corte próprio, né? Que a gente já deu nome, né? É pente inclinado e a gente trabalha dessa forma. Perceba, pessoal, que a tesoura de desfiar, ela, quando você quer tirar pouco volume, né? Você bate ela poucas vezes. Mas como eu estou aí, pessoal, fazendo um encaixe, tá? Eu vou dizer para você, iniciante, é a melhor tesoura que tem. Eu poderia estar fazendo com a tesoura fio laser, fio navalha, certo? Porque eu já tenho experiência e o movimento favorece, tá? Para vir fazer isso daí. Eu estou mostrando aí que é muito mais fácil porque você evita, certo? Que se você vir dar algumas tesouradas errada, essa tesoura evita que você cometa um erro muito grande, tá? Por quê? Porque se for uma tesoura fio laser ou fio navalha, ela vai fazer um buraco. Já essa não. Ela, como ela corta mastigando, vamos chamar assim, ela não faz buraco, tá certo? Então, cortando dessa forma praticamente, ela corta quase como se fosse uma tesoura, tá? De corte tradicional. Então, pessoal, ao mesmo tempo eu quero mostrar, certo, que essa coroa do cliente aí, eu venho fazendo ela também o corte no sentido em V, tá certo? Para não perder, né, o desenho do corte, tá? E o encaixe também, porque se você parar para perceber, pessoal, quando a gente baixa muito esse meio da coroa, o cabelo arrepia. Então por isso que eu prefiro vir quebrando os lados no sentido em V e preservando esse meio da coroa, porque o cabelo evita de vir arrepiar, tá certo? E perder a forma também do crânio do cliente, tá certo? Então estou mostrando todos os lados, pessoal. Esse lado de cá não mostrei o fade, mas foi a mesma técnica, tá? E venho cortando, certo? Sempre com a tesoura, tá? Como se fosse formando uma parede. E já venho já polindo também aquela conexão ali, né? Perceba que tá muito fácil, porque na verdade ali tá bem próximo, tá a 3, né? Por isso que encaixa com muita facilidade, tá? Se tivesse a 1,5 daria mais trabalho. Como tá a 3, facilitou e muito, tá vendo, ó? Essa conexão. Então eu venho ali, pessoal, e venho também dando aquela conexão mais abaixo, certo? Além de conectar
aresta ao corte, eu venho também já melhorando aquele fade, aquela graduação, tá bom? Então veja só, pessoal, que presente, tá? Vou fazer o corte aí. Perceba que o meu cliente tem pouco cabelo. Pouco não, tem muito, só que é um pouco ralo, né, galera? Não é isso? Então, vou fazer aí a conexão, tá? Desse corte, certo? Vou fazer o corte que ele pediu para tirar aí, certo? Tirar um pouco e vou deixar ele como se estivesse fazendo um poupador, certo? Vou utilizar um gel cera, pode ser qualquer gel, pessoal, tá? Para corte, por quê? Porque aí, pessoal, já vou fazer também, além do corte e das divisões, eu vou secar. E eu preciso que o cabelo ele ganhe um certo volume, certo? Então vou fazer a divisão que vocês já conhecem, tá? Fazer a divisão central aí e vou pegar uma mecha no meio como minha referência, tá certo? Essa mecha vai me guiar tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, tá bom? Então perceba que eu vou direcionar uma mecha central aí, ó, para ela servir de minha guia, tá certo? Eu vou puxar esse outro lado para cá. Então vou pegar a minha mecha como minha guia, tá? E vou perguntar a ele, tá, galera? Perguntar a ele se esse tamanho está bom, né? Ele disse que estava, certo? Então vai ser a média que eu vou tirar, tá? Vou deixar essa franja maior, que ele gosta da franja maior, e atrás eu vou, certo, cortar mais inclinado, certo? Vou dar mais uma inclinada nessa segunda seção que eu pego, tá? Já essa terceira eu vou tentar, pessoal, manter ela reta, tá? Não dá muita continuidade à inclinação. E essa parte eu já conecto, certo? A minha conexão que estava sendo feita com a tesoura de desfiar. Sendo assim, jogo para o lado de lá e tento pegar o máximo da mecha, certo? Ali com cuidado, tá? Também para fazer essa conexão. E eu faço o corte em ângulo reto, tá, galera? Todos em ângulo reto, porque o encaixe eu deixo para depois, ok? Então vou dividir uma nova mecha, tá? Eu deixei esse pouco para cá, mas vou dividir essa mecha e vou pegar como minha referência o centro, tá certo? Veja aí que o centro, ó, já foi cortado e o que sobrou ali realmente é a parte que a gente vai tirar, certo? Deixa eu centralizar aqui, galera. Então é assim que a gente faz, certo? A mecha do meio a gente pega sempre como a referência, tá? A partir disso aí você não se perde, tá certo? Fez essa seção aí, você vem para a última seção de cá, tá bom? E essa daqui também eu corto em ângulo reto, tá certo? Eu não deixo a mão inclinada, deixo essa parte a maior. No caso, um ângulo reto, que ela vai ser jogada para lá, né? Formando um undercut, um seed park, tá? Vai depender muito da proposta que você queira, fazer um risquinho ali, tá? Mas vamos dizer que sim, poderia ser um undercut ou um seed park. Para ficar melhor ainda, galera, eu posso vir corrigindo vertical esse cabelo, tá certo? Então depois de fazer esse corte eu posso vir de lado verificando as pontinhas que foram deixadas, certo? Fiz isso, venho para outra seção, faço novamente, tá? Geralmente aí você faz 3 sessões, você já faz essa correção, tá? Bem rápida, tá bom? E por último ali eu venho fazendo a correçãozinha já juntamente com a coroa, tá bom? Feito isso aí, galera, vou fazer aqui divisões vertical e também posso vir afirmando ainda mais, tá? O alinhamento desse cabelo, tá? Então,
quanto mais eu queira, perceba que eu utilizei 3 formas aí, uma para corte e 2, certo, de verificação, tá bom? Essa daí é mais detalhada, né, que foi mais completa. Então, feito isso, tá? Vou tentar aqui, pessoal, fazer aqui um encaixe mais ou menos, certo? É porque aqui o cara tava me atrapalhando na hora da gravação e vou, tá, fazer essa correçãozinha de uma forma mais invertida, tá? Porque o cara tá bem atrás aqui. Mas vou tentar fazer essa conexão lateral e dá certo, pessoal, certo? Você só não pode, certo, deitar demais o dedo. Você tem que puxar o dedo para o lado de fora, tá? Ou então cortar esse cabelo todo reto mesmo, ó. Já ficou quase encaixada, tá bom? Então você vem aí com o dedo reto e vai, certo, retirando aí, tá bom? O resto do excesso você pode sim finalizar após seco, tá certo? Você já vem com a tesoura depois de ele seco e faz o restinho do encaixe, que ficou pouca coisa, tá? Vou aproveitar ali e vou fazer o encaixe dessa franja, tá? Vou deixar ela inclinada, num ângulo mais ou menos de 45 graus, certo? Deixo ela um pouco extensa porque o cliente gosta, pessoal. E ela se conecta junto à aresta, tá? A conexão que não tem mais aresta, é conexão, né? Após isso, só o segredo do secar, galera. Então vou secar de antemão esse cabelo só com o ar quente, tá? Utilizando a mão mesmo, tá? Vou dizer pra vocês que esse cabelo aí, pra gente fazer um penteado, cara, se fosse um poupador, seria muito top fazendo essa conexão do lado de cá, tá? Mas o cliente ele gosta assim e vamos fazer um penteado com num formato undercut, tá? Então vou só secando com a mão ali, tá? Pra gente ir visualizando bem o formato, tá? Do penteado, do que nós vamos fazer, tá certo? Então de antemão eu venho secando só com a mão, tá? Porque esse cabelo é grande, galera, é grande e é pouco também, tá? Então a gente tem que cortar, secar de forma que venha aí a agradar o cliente também, tá certo? Então vou pegar uma escova agora, escova média, tá? E vou vir ali dando uma puxada agora no formato do corte, tá? O corte de banda. Então vou secando ali, dando uma forma melhor, certo? A esse corte. Então perceba aí que eu venho secando, tá? Da parte menor e vindo para a parte maior. Conforme você precise dar aquele volume, você vem, seca ali, tá? E vai dando aquele volumezinho. Pense, galera. Agora que eu tô, né, observando ali, tá secando esse cabelo, acaba outro. Tô mordendo a língua ali, Parece que eu tô mordendo a língua ali para secar o cabelo do cliente, outro. Então, pessoal, vamos secando e montando uma estrutura, tá certo? A gente vai secando ali e montando uma pequena estrutura ali no cabelo do cliente para ele ficar um pouco com volume, tá? Então perceba aí, se for o caso, a gente pode deixar ele um pouco alto, tá? Mas é aquele detalhe, vamos deixar a gosto do cliente mesmo, certo? Então, depois disso, pessoal, sequei, tá? Já deixei nesse volume aí, o cliente não queria muito alto, tá? Então perceba aí, ó, que já ficou o rosto bem quadradozinho, né? Bem fácil de modelar, certo? Esse é o resultado aí, a proposta do low fade, tá? Então perceba que foi muito importante o uso, tá? Desses pentes, perceba aí um pouco mais de frente, tá? Tava muito distante, puxei o zoom aí, mas a gente faz o melhor aí para o cliente sair e gostar, tá certo?
Então é isso aí, galera. Você que curtiu, deixa seu like, comenta, compartilha aí, tá bom? Não deixa de compartilhar esses vídeos aí com os grupos de WhatsApp, tá? E com os amigos aí também, tá? Só tenho a agradecer aí. Então tá aí, ó. Esse low fade aí, né? Feito com o pente 1, pente 3 e o pente 0, tá bom? Vendo aí de vários pontos. Vê aí como ficou o lado de cá encaixado, tá? E aí, curtiram? Deixa seu like, compartilha, comenta.